Na Europa, começaram a criar alternativas próprias à Aliança do Atlântico Norte após as declarações contundentes do presidente americano. Após as ameaças e insultos de Donald Trump, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, convoca negociações de emergência com a participação de 35 países para formar uma coalizão visando garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz após o fim das hostilidades. Mas a principal condição é sem os Estados Unidos da América. Nas reuniões de ministros e militares, espera-se discutir medidas concretas. Isso inclui o acompanhamento de navios comerciais por navios de guerra, desminagem do estreito e proteção contra possíveis ataques do Irã. Mas o mais importante é que França, Países Baixos e um país do Golfo Pérsico participarão das negociações, o que mostra que tanto a OTAN quanto os países do Golfo não contam com Donald Trump. Ao mesmo tempo, a publicação Politica publicou hoje um excelente material e, citando diplomatas de 24 países europeus, a publicação escreve que a raiva de Donald Trump contra os aliados da OTAN por se recusarem a se juntar à guerra contra o Irã até agora levou apenas a uma coisa: todos eles se uniram contra ele. Na Europa, eles até começaram a desenvolver ativamente alianças sem os Estados Unidos e são alianças militares completas. Por exemplo, uma aliança de 10 países, isso é a Escandinávia, países escandinavos. São os países bálticos e o Reino Unido, mas esse não é o único exemplo desse tipo. No geral, parece que a Grã-Bretanha, ficou muito ofendida com todas essas declarações do Trump e decidiu preparar sua própria alternativa séria de aliança militar. Destaco a participação dos países do Golfo Pérsico, ou seja, das monarquias. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. E não deixe de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Então, o Reino Unido está conduzindo negociações com a participação de 35 países para formar uma coalizão para garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz após o fim das hostilidades. E agora, na reunião dos ministros das Relações Exteriores, propõe-se discutir medidas concretas. Isso inclui escoltar navios comerciais com navios de guerra, desminagem do estreito e proteção contra possíveis ataques do Irã. Paralelamente, está planejada uma reunião dos militares para discutir opções de ação das forças navais. Nas negociações, entre outros, participarão a França, os Países Baixos e, o que é importante, um país do Golfo Pérsico. O representante do Ministério das Relações Exteriores da Bélgica comparou a iniciativa à Coalizão dos Dispostos criada para garantir a segurança da Ucrânia. Até agora, os países europeus rejeitavam os apelos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para enviar suas forças navais ao Estreito de Hormuz, não querendo ajudar Trump a resolver o problema. E aqui ocorreu a mudança mais importante. Keir Starmer está formando uma coalizão que inclui não apenas os países da OTAN, mas também os países do Golfo Pérsico, excluindo completamente a participação dos Estados Unidos da América. E agora vem a parte mais interessante. Um dos participantes mais ativos dessa coalizão militar pretende ser os Emirados Árabes Unidos, que estão convencendo tanto os Estados Unidos quanto os aliados europeus e asiáticos a unirem esforços para desbloquear o Estreito de Hormuz pela força. Os Emirados, juntamente com o Bahrein, estão atualmente buscando a adoção de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que conceda a essa coalizão o mandato correspondente. A formação da coalizão é dificultada pelas diferenças na composição das forças, pois vários países desses 35 estão dispostos a fornecer navios caça-minas, mas não fragatas para protegê-los. Os Emirados não desistem e agora estão formando uma coalizão com os europeus. O que vai sair disso ainda não está claro, porque, por exemplo, o presidente da França, Macron, declarou hoje que a opção de desbloquear o Estreito de Hormuz por meios militares é irrealista. A seguir, sua citação. Alguns defendem a ideia de liberar o estreito à força por meio de uma operação militar. Essa posição às vezes é expressa também pelos Estados Unidos, embora ela mude. Nós nunca apoiamos essa opção porque ela é irrealista. Uma intervenção militar desse tipo levaria uma eternidade e colocaria os navios que passam pelo Estreito de Hormuz em risco de ataques de mísseis por parte da Guarda Revolucionária Islâmica. E é nesse contexto que o jornal político escreve hoje que a raiva de Donald Trump contra os aliados só fez com que eles quisessem se unir contra ele mesmo.
Além disso, os europeus estão unidos na ideia de que não se pode permitir que Donald Trump dite sua vontade e, por isso, estão ativamente buscando uma alternativa para a defesa coletiva sem os Estados Unidos. O jornal Político conversou com 24 ministros europeus, autoridades e diplomatas, reuniu suas avaliações e a essência dessas avaliações se resume a uma citação de um dos diplomatas. A OTAN está paralisada agora. Ela nem consegue realizar reuniões. Está bastante claro que a OTAN já está se desintegrando. Não podemos esperar até que ela esteja completamente morta. Os europeus ainda não sabem qual deve ser a resposta final às ameaças de Trump, mas estão procurando uma maneira de expandir suas próprias estruturas de segurança com base nessa aliança do Atlântico Norte quebrada. Até agora, Trump conseguiu unir os europeus contra ele mesmo. E como eu já disse em edições anteriores, os europeus de repente se lembraram que, na verdade, dentro da União Europeia também existe o artigo 42 do Tratado da União Europeia, que fala sobre segurança coletiva. E agora eles estão trabalhando ativamente nisso e desenvolvendo mecanismos de defesa mútua. Ou seja, basicamente é o mesmo que o artigo 5º da Carta da OTAN que se aplica aos países da União Europeia. Como escreve a publicação Político, citação: Trump destruiu as relações transatlânticas e uniu a Europa em uma frente de oposição. E aqui começa a parte mais interessante. Na semana passada, os líderes de 10 países do GEF. GEF é um formato, vou explicar os detalhes daqui a pouco. O formato inclui o Reino Unido, os Países Baixos e o Grupo Nórdico-Báltico dos 8. São países escandinavos e países bálticos. Então, os líderes dos 10 países desse formato GEF se reuniram em Helsinki, do Museu de Gustav Mannerheim, o destacado comandante-em-chefe da Finlândia durante a Segunda Guerra Mundial. E lá, eles chegaram à conclusão de que os europeus não podem concordar com as exigências do presidente americano de se juntar à guerra contra o Irã, porque a maioria dos europeus não foi informada previamente, e o Golfo Pérsico não tem nada a ver com a OTAN. Vou explicar aqui. Se o Irã tivesse atacado a OTAN primeiro, os europeus seriam obrigados a entrar na guerra no Golfo Pérsico, de acordo com o artigo 5 sobre defesa coletiva. Neste caso, os Estados Unidos atacaram primeiro. Se olharmos de forma mais ampla, claro, o Irã atacou Israel primeiro por meio de forças proxy em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas. Mas, novamente, Israel não é membro da OTAN, e é exatamente essa lógica que eles seguem na Europa. Percebi que alguns comentaristas israelenses ficam muito ofendidos porque hoje, por exemplo, a Áustria fechou o espaço aéreo para aviões americanos que estão indo bombardear o Irã. Basicamente, agora a Espanha, França, Áustria e parcialmente a Itália estão proibindo bombardeiros americanos de sobrevoarem seu espaço aéreo. E os israelenses, por algum motivo, ficam ofendidos com isso. Mas vamos ser sinceros, ninguém perguntou nada aos europeus sobre essa guerra, ninguém os consultou. E o mais importante, Donald Trump faz muito barulho, tanto nas redes sociais quanto em discursos para a mídia. Mas, como descobri, hoje decidi verificar isso especialmente. Como ficou claro, os Estados Unidos da América até agora não fizeram nenhum pedido oficial à OTAN dizendo que precisam de ajuda, e é exatamente isso que inicia qualquer processo. Eles nem sequer solicitaram uma consulta no âmbito do artigo 4 da Carta da OTAN. Ou seja, além dos insultos públicos dessa sujeira que sai da boca do Donald Trump, não há mais nada. A seguir, vou citar um dos interlocutores da UE. Os Estados Unidos decidiram não consultar os aliados europeus antes de iniciar uma campanha repentina contra o Irã. Não é surpreendente que alguns países europeus agora estejam proibindo o uso de suas bases aéreas ou do seu espaço aéreo, como é o caso da França. Trump enfrenta as consequências de uma abordagem unilateral e de tratar a Europa como algo garantido. Para os aliados europeus, o fundamental agora é permanecerem unidos para superar as consequências. E, como relata a publicação, muitos funcionários da OTAN ficaram perplexos com as exigências de Trump. Porque, mais uma vez enfatizo, os Estados Unidos formalmente, oficialmente, nem sequer solicitaram ajuda à OTAN no Golfo Pérsico. Os diplomatas europeus não entendem muito bem o que exatamente Washington quer deles. Mesmo assim, os europeus procuram mostrar que realmente querem ajudar e, não menos importante, porque suas economias também dependem da retomada do comércio pelo Estreito de Hormuz.
Ainda assim, os europeus discutem várias estruturas alternativas de segurança coletiva para terem uma garantia caso a OTAN realmente se desfaça. E aqui está a reunião mencionada acima. A reunião de líderes em Helsinki aconteceu no final da cúpula deles, naquele mesmo formato GEF, e aqui há um ponto importante. Essa missão GEF é o rápido desdobramento de tropas em situações em que o artigo 5 da Carta da OTAN não é acionado. A GEF é frequentemente mencionada nas discussões como uma base para uma alternativa à OTAN dentro da Europa. A Ucrânia, aliás, tem um acordo sobre a parceria ampliada com a GEF e o Canadá também já se apressou em apresentar um pedido para ingressar nessa aliança. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Você pode fazer isso através de qualquer doação, assinatura paga ou patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito lá, apoiar o canal de Alexei Petit. Escolha o formato que for mais conveniente para você. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.